obrigado, André, pelo convite. É uma alegria poder participar aqui, né, do Instituto aí, das novas conexões educacionais, com um assunto que me é muito caro, um assunto que, né, veio tomando as minhas pesquisas aí ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos 3 anos, e que vem também fomentando, né, a minha pesquisa de doutorado, embora não seja exatamente, né, o tema central da minha pesquisa de doutorado, mas é um assunto que eu tenho trabalhado no doutorado, né, nas minhas pesquisas, nos meus grupos de pesquisa, nos artigos que eu venho escrevendo, né, e que é um tema muito, né, dentro, né, da temática que a gente vai trabalhar hoje, né, que é o acidente de trabalho, né, em desastres ambientais, porque isso tudo diz respeito a uma temática que envolve o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho, que é uma das vertentes, né, uma das ramificações do meio ambiente de modo geral, né? Vamos lembrar que o meio ambiente de modo geral ele tem, né, o meio ambiente ele é ramificado em meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente do trabalho ele é um direito fundamental de terceira geração, o direito ao meio ambiente do trabalho sadio, seguro, equilibrado, inclusivo, justo, é um direito fundamental de terceira geração, e um direito fundamental, portanto, que é salvaguardado, ele tem um alicerce na Constituição em diversos artigos. E a construção do meio ambiente do trabalho, ela parte de um pensamento multidisciplinar, né? O meio ambiente de trabalho ele se constrói não só por elementos óbvios de direito do trabalho, de direito ambiental, mas também de direitos humanos, direito internacional e direito civil, né? E a reparação civil ela entra aqui como uma das questões afetas aí ao meio ambiente de trabalho. Então, para a gente conceber aqui toda a perspectiva inerente aos desastres ambientais e os acidentes de trabalho vinculados a desastres ambientais, né, nós vamos trabalhar sobre duas premissas. Ou seja, como poderia ser evitado um acidente, né, de trabalho, né, decorrente de um desastre ambiental, ou seja, um desastre ambiental que implique em acidente de trabalho, e o que é feito para reparar, né, e como se dá a reparação, né, desse evento. Mas, para isso, a gente tem que fazer toda uma construção aqui constitucional, né, no que toca ao meio ambiente do trabalho, né, no que toca a inserção do meio ambiente do trabalho na nossa vida, né? O meio ambiente do trabalho diz respeito a toda a circunstância inerente, né, à execução do trabalho, né, no que toca ao seu emprego, pelo homem, não só no que diz respeito ao ambiente físico no qual ele se insere, ou seja, na edificação, né, empresarial, a ferramenta de trabalho, mas também no que toca às cláusulas do contrato. Ou seja, o fato de se impor ao empregado uma jornada excessiva, uma jornada com descansos não equilibrados, com períodos de intervalo não equilibrados, que não permitem o descanso, não permitem a reposição das forças físicas e mentais, isso tudo envolve o meio ambiente do trabalho. É por isso que a gente classifica o meio ambiente do trabalho em meio ambiente do trabalho físico e meio ambiente do trabalho imaterial. O meio ambiente do trabalho físico ele pode ser físico móvel e físico estático. O físico estático é o local de trabalho, o local físico de trabalho, que pode ser, né, no próprio ambiente da empresa, né, no próprio ambiente de edificação empresarial ou num ambiente externo, mas físico, né, por exemplo, numa mina, na rua, né, numa obra, né. Esse é o meio ambiente físico estático. O meio ambiente físico móvel diz respeito às ferramentas de trabalho, ou seja, a máquina que o homem opera, o laptop no qual ele trabalha, a cadeira no qual ele se assenta, ou seja, toda ferramenta móvel que ele utiliza
para a consecução ali da sua atividade. Muito bem. O meio ambiente imaterial, ele diz respeito às condições contratuais que influenciam no trabalho, né? E na saúde e segurança do trabalhador. Jornadas excessivas, períodos de intervalo, períodos maiores de descanso, como férias, intervalos entre uma jornada e outra, o repouso semanal remunerado, intervalos menores, como o intervalo para refeição e descanso, tudo isso também diz respeito ao meio ambiente de trabalho imaterial, né? E também, dentro do meio ambiente de trabalho material, nós temos o meio ambiente de trabalho material conexo, que diz respeito a outras questões que influenciam no meio ambiente, no sentido de inviabilizar aquela harmonia entre o trabalho, né, e a vida pessoal do homem. Por exemplo, o direito à desconexão. Nos intervalos, o ser humano trabalhador tem direito a se desconectar, ou seja, ele tem direito a não ser importunado pelo empregador, mas muitas vezes ele recebe uma mensagem de WhatsApp, um e-mail nas suas férias, ele às vezes é importunado, pedindo, com o empregador pedindo uma explicação, uma ajuda de alguma coisa, e isso interfere, né, no descanso dele. Então, todas essas questões são inerentes ao meio ambiente do trabalho. O homem despende muito tempo da sua vida ao meio ambiente do trabalho. E muitas vezes a não existência de equilíbrio entre a vida pessoal e o meio ambiente do trabalho o impede de fazer as coisas pessoais dele, o impede de se dedicar à família, aos amigos, aos projetos pessoais. Então, o meio ambiente de trabalho, ele é todo esse complexo aí. E ele é um complexo que é guarnecido pela Constituição. É um direito fundamental, um direito indisponível, né, na medida em que a Constituição elenca como um direito social fundamental. Ele está albergado, né, na Constituição, lá no artigo 1º, inciso 3º, no artigo 4º, inciso 2º, que trata dos direitos humanos, no artigo 5º, inciso 3º, que revela que não se pode imputar ao homem uma condição degradante, né, e muitas vezes essa condição degradante ela deriva do meio ambiente do trabalho, infelizmente. O artigo 6º, que diz que é direito social do trabalhador, o direito à saúde, né, ao meio ambiente do trabalho saudável. E aí, o artigo 7º, né, inciso 22, né, que diz respeito a um direito fundamental, a saúde e segurança do trabalhador, saúde, higiene e segurança do trabalhador, né, no artigo 7º. E aí, conjugando com isso, né, artigo 170, artigo 200, que trata do poder público e do SUS, que também tem que, né, do Sistema Único de Saúde, que também tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho, e o artigo 225, que é o artigo, né, raiz, né, o artigo base, né, do meio ambiente, né, que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, justo, né, e também, né, inserimos aí o meio ambiente de trabalho. Então, tem toda uma salvaguarda constitucional, tem todo um aparato constitucional, né, e esse aparato ele é intangível, ou seja, é um direito indisponível, um direito em relação ao qual não se pode flexibilizar, não se pode imputar qualquer flexibilização. Então, a proteção ao meio ambiente do trabalho ela tem que ser rígida. Isso também decorre de normas internacionais, especialmente a Convenção 155 da OIT, né, que também, nos seus artigos, artigo 4º, artigo 11, né, revela uma preocupação e uma determinação que os Estados-membros tenham políticas, né, de implementação de saúde e segurança, né, para o trabalhador em todo o ambiente empresarial, em todo o segmento empresarial, em toda e qualquer atividade econômica. E aí, né, a gente vai conjugar todo esse arcabouço constitucional rígido e intangível com aquilo que dispõe a própria CLT no seu artigo 157. Né? A CLT ela trata, né, como, aliás, no seu artigo 157 mesmo, que diz que cabe às empresas, né, fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Né? E
muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Então, a gente vai, após essa introdução, né, que vai nos revelar a existência do meio ambiente do trabalho como um direito fundamental indisponível, albergado pela Constituição, nós vamos poder enxergar, né, o rompimento com essas premissas constitucionais por meio dos desastres ambientais que a gente tem vivido por aí. Desastre ambiental de magnitude, né, não é novidade no país. O desastre, né, lá da mina do Quarto do Feijão, em Brumadinho, é um desastre de magnitude absurda, né? O maior acidente do trabalho da história do país, né, que ocorreu em 2019. Acidente esse que nós vamos demonstrar aqui, que ele era absolutamente evitável em 80% no que toca ao dano ao meio ambiente do trabalho. É óbvio que teve um dano ao meio ambiente natural, né, também irreversível. A bacia do rio, né, Paraopeba ficou comprometida. Mas não só, né, o dano ao meio ambiente natural, ao meio ambiente artificial, né, que o meio ambiente artificial, o maior exemplo, né, de dano ao meio ambiente artificial foi a tragédia de Mariana, que também é um exemplo muito flagrante de dano ao meio ambiente natural, né? A bacia do Rio Doce ficou comprometida, né? Vilarejos desapareceram, né? Como o distrito, né, de Bento Rodrigues. O meio ambiente do trabalho ele foi nitidamente afetado, especialmente pela tragédia de Brumadinho, que, né, levou a vida de quase 300 trabalhadores, sendo que 80%, né, dessas vidas, né, essas mortes poderiam ser evitadas. E algo que chama atenção no que toca a acidente de trabalho decorrente de desastre ambiental é que é a inércia do poder público, né? O poder público é absolutamente inerte. Ele é absolutamente inerte no que toca a essas questões, né, que envolve o poder econômico, porque o poder econômico ele vai se sobrepor até onde ele pode, até onde a sociedade é afetada de uma maneira que não há outra alternativa para o poder público, senão interferir. E aí a gente demonstra isso facilmente. Nós sabemos que as normas de saúde e segurança que regem todas as relações econômicas e empresariais, elas decorrem das NRs, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, porque, por uma delegação legal, o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial de Trabalho e Emprego, vinculada ao Ministério da Economia, edita essas normas de segurança, de saúde e segurança, as normas regulamentadoras, para cada uma das atividades econômicas existentes. São 37 NRs. E tem uma NR em especial, que é a NR 22, que trata de mineração. Né? Mineração, que é atividade econômica em relação à qual nós temos, né, a que dá origem a, né, os maiores desastres ambientais que a gente vive no Brasil. Né? Então, a NR 22, ela, né, sofreu uma alteração, e eu vou compartilhar aqui com vocês essa NR 22. Aparecendo aí a NR 22, ela foi alterada por uma portaria, né, 210, de 11 de abril de 2019. Olha que interessante essa portaria. Essa portaria ela surgiu 2 meses e pouco depois da tragédia de Brumadinho. E essa portaria ela alterou, né, ela acresceu o item 22.6.1.1 nessa norma. E olha o que diz esse item. Se esse item fosse inserido anos antes, a tragédia de Brumadinho, sob o aspecto do meio ambiente de trabalho, ela seria 80% evitada. Né? É vedada a concepção, a construção, a manutenção e o funcionamento de instalações
destinadas a atividades administrativas de vigência, de saúde e de recreação da empresa ou permissionário de lavra garimpeira localizadas nas áreas ajusante de barragens, sujeitas à inundação em caso de rompimento, consideradas tais situações de risco grave e iminente e passíveis de interdição da instalação da empresa ou permissionário de lavra garimpeira que esteja em desconformidade com esse subitem. Muito bem. Consideram-se áreas de vivência, né, as seguintes instalações: instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha, lavanderia, área de lazer, ambulatório, e aí vocês podem lembrar aí da tragédia de Brumadinho, que levou exatamente, a lama passou por cima dessas instalações existentes lá na mina, né? Instalação sanitária, vestiário, alojamento, área administrativa, lavanderia, área de lazer, ambulatório, né? E, então, se essa norma tivesse sido editada anteriormente, né, a essa tragédia, não existiria no rumo da lama, né, que é o que diz aqui o item 22.6.1, né, no rumo, né, da lama que desce do estouro da barragem, ou seja, a jusante da barragem, a área administrativa que, né, estava cheia de empregados da Vale, prestadores de serviços da Vale, áreas de vivência ali, áreas de descanso, o refeitório, né, e que estava cheio naquele momento, ambulatório, áreas de recreação. Então, aquelas edificações que foram soterradas pela lama e que ali estavam mais de 200 trabalhadores, entre empregados e prestadores de serviço, não estaria ali na linha, né, no rastro, né, da lama, né, não estariam ali se essa norma tivesse sido editada antes. Essa proibição, né, que é uma regra simples, né, ela poderia, né, ter sido editada muito tempo antes, né, muito tempo antes, né, e poderia ter evitado essa tragédia. Então, esse é um exemplo, né, de como, né, o poder público ele deixa à margem e faz absolutamente descaso com o princípio basilar do meio ambiente do trabalho, que é o princípio tipo de direito ambiental que se aplica e que se insere ao meio ambiente de trabalho, que é o princípio da prevenção. Né? Por quê? Porque esse era um dano aferível, né? Era um dano, né? Era um risco aferível, era um risco que poderia se imaginar, que poderia se identificar mesmo, porque a barragem de Brumadinho não foi a primeira a estourar. Né? Já tivemos, né, rompimentos de barragens ao longo de anos aí, né? E em regiões próximas aqui de mineração. E essa norma, né, o poder público já poderia ter editado. Então, não se pode, né, aí retirar a parcela de culpa do poder público na medida em que é uma norma simples que evitaria, né, que essa tragédia ambiental atingisse em maior escala o meio ambiente de trabalho, ou seja, os trabalhadores ali que estavam laborando, prestando serviço. Algumas mortes seriam inevitáveis, né, dada a proximidade com a barragem, né, mas a maioria delas poderia ser evitada se essa norma tivesse sido editada. Então, e aí a gente lembra do princípio, né, da prevenção, né, que diz respeito à tomada de medidas e a iniciativas de, né, mapear o risco, né, visível, o risco identificável, e esse era um risco identificável, né, mapear o risco identificável e coibi-lo, né, e criar mecanismos de prevenção no sentido de evitá-lo, e poderia ter sido evitado. A gente conjuga esse princípio com, né, o princípio da proteção, né? O princípio da proteção ao trabalhador, o princípio que é o princípio máximo, né, do direito do trabalho, que conjuntamente com esse princípio, além de outros princípios inerentes ao direito ambiental, como o princípio da precaução, o princípio da informação, vão salvaguardar o trabalhador, né, e permiti-lo o gozo
o usufruto, né, de maneira mais ampla, de maneira mais profunda, de um direito fundamental que ele tem, que é o meio ambiente do trabalho seguro, né? O meio ambiente de trabalho sadio, o meio ambiente do trabalho que ele deixa alheio a doenças e acidentes, né? E não foi isso que se viu. Essa norma ela veio, né, de forma tardia, né? Ela veio de forma tardia e, óbvio, ela é absolutamente necessária, porque riscos a gente, né, vive o tempo todo, né? Nós vivemos numa sociedade de risco, né? Para quem não conhece aí a leitura de Ulrich Beck, né, sociólogo alemão que na década de 80 começou a desenhar a nossa sociedade a partir dali como uma sociedade produtora de riscos, e a gente vive num momento de absoluto risco que o homem, né, participa, produziu, né, e fomenta esse risco que a gente vive, que é a pandemia do Covid-19, né? A gente, há muito tempo, né, está inserido numa sociedade produtora de risco. O homem produz o seu próprio risco. E o efeito desse risco, ele atinge a todos. Ele atinge primeiro aqueles mais vulneráveis, mas acaba e pode atingir a todos. Então, já que a gente, né, é essencialmente uma sociedade produtora de risco, né, a gente tem que levar em consideração preceitos e princípios, né, que regem o meio ambiente do trabalho, o direito ambiental, o direito do trabalho, conjugar esses princípios para construir, né, um meio ambiente de trabalho seguro, é o que se busca, né? E essa resposta ela se dá não só por edição de normas como essa, necessárias, ainda que tardia, né? A alteração da NR absolutamente necessária, ainda que tenha vindo, né, de forma tardia, outros mecanismos, né, de inibição de condutas tem que ser vistos aqui, tem que ser ressaltados, que são os meios de reparação do dano, né? Eu acho que a jurisprudência trabalhista ela tem contribuído com um papel muito relevante na reparação do dano, especialmente no momento em que a gente vive, no qual há uma legislação altamente desprotetiva, né, que não protege e que vai na contramão da proteção, né, e da reparação ao meio ambiente de trabalho. Eu estou falando aqui especialmente do artigo 223G, né, especialmente nos seus parágrafos aí, primeiro, né, segundo e terceiro, que tratam da tarifação, né, do dano extrapatrimonial, da tarifação da reparação por dano moral, do tabelamento da reparação por dano moral, e que vai, né, influenciar bastante no que toca à reparação, né, que a nossa jurisprudência tem trabalhado e tem deferido em relação a essas tragédias ambientais e esses acidentes de trabalho. A gente viveu o maior acidente de trabalho da história do país, infelizmente, aqui muito próximo da gente. A gente ainda vive, porque os reflexos dele ainda são inúmeros, né? E a jurisprudência tem respondido, né, a essas questões. O artigo 223G da CLT, né, inserido pela reforma trabalhista, criado pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, ele traz aqui uma situação muito inusitada, né? 223G, especialmente no seu parágrafo 1º. Vamos lá. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará, vamos lá, parágrafo 1º, se julgar procedente o pedido de reparação, né, de reparação civil, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve, né, até 3 vezes o último salário, ofensa de natureza média, de 5 vezes, até 5 vezes o último salário, ofensa de natureza grave, até 20 vezes,
o último salário e ofende de natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, o que a gente vê por meio dessa norma é o tabelamento, a tarifação, né, do dano moral. Então, pensem no seguinte, então, 2 empregados que morreram em Brumadinho, que tinham família para sustentar, que eram arrimo de família, que deixaram pais, filhos, esposa, marido, né? E outros familiares com os quais eles tinham contato afetivo e também, né, desenvolviam dependência econômica, eles morrem e a reparação civil vai variar, tendo em vista o mesmo fato gerador, de um para o outro, pelo salário que ele recebe. Ou seja, eu valho mais porque eu ganho mais. Então, se meu salário é 10 mil reais, eu vou valer mais do que aquele que ganha R$ 1.000, no que toca ao dano de natureza subjetiva, no que toca ao dano imaterial, né, ao dano moral. Né, e dano moral, né, ele não tem preço, ele não é aferível a partir do salário. Isso cria, né, uma desigualdade, né, absoluta. Né? Isso fere o princípio isonômico. E a jurisprudência ela tem se manifestado em relação a isso. Nós já temos, né, inúmeras manifestações da jurisprudência de inúmeros tribunais no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, desses parágrafos do artigo 223G, do parágrafo 1º, 2º e 3º, que tratam dessa tarifação e desse tabelamento. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma súmula do TRT, uma súmula pioneira do TRT da 23ª Região, que é o TRT do Mato Grosso. Né? E o que diz essa súmula 48 do TRT do Mato Grosso? Arguição de constitucionalidade, controle difuso, artigo 223G. Ela diz o seguinte: limitação para o arbitramento de indenização por dano extrapatrimonial, incompatibilidade material com a Constituição, inconstitucionalidade. É inconstitucional a limitação imposta para o arbitramento dos danos extrapatrimoniais na seara trabalhista pelo parágrafo 1º, incisos 1 a 4 do artigo 223G, por ser materialmente incompatível com os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, acabando por malferir também os institutos pedagógicos e da reparação integral do dano, em cristalina ofensa ao artigo 5º, né? Inciso 5, inciso 10 da Constituição. Então, essa súmula do TRT do Mato Grosso foi uma súmula paradigma e outros tribunais vieram na mesma esteira. O nosso tribunal já, né, incidentalmente, declarou também a inconstitucionalidade desse artigo 223G, né, no que toca aos seus parágrafos, né, 1º, 2º e 3º, na medida em que o dano moral, né, o dano, né, que afeta as relações humanas, o dano, né, extrapatrimonial, né, o dano que decorre, né, de um fator subjetivo, né, ele não pode ser mensurado pelo salário da pessoa. Né? É você discriminar, como se você criasse uma casta. Né? Aqueles que ganham mais vão ter uma indenização maior. É óbvio, o dano material ele leva em consideração o salário, porque leva em consideração a perda futura que aquele cidadão que morreu, aquele trabalhador que morreu, né, tem, né, no caso, né, o pensionamento, né, para, né, os herdeiros, né, em virtude do que ele deixa de produzir como empregado, né, e da expectativa de ganho que ele tinha. Né? Ou seja, um dano material aferível. Agora, o dano subjetivo, não. Né? O dano, né, afetivo, não. Né? Ele não pode ser mensurado pelo salário. Não se pode criar um mecanismo de desequilíbrio a partir do salário. Os tribunais têm reconhecido essa inconstitucionalidade. Né? Eu acredito que, em breve, né, óbvio que o Supremo Tribunal Federal está aí assoberbado de assuntos para tratar, mas ele, né, num futuro que eu espero que seja breve, ele vai, né,
tratar desse assunto, vai tratar, porque isso é alvo, né, de ação de inconstitucionalidade, e vai declarar também essa inconstitucionalidade, com certeza, e gerando uma repercussão geral aí. E os nossos tribunais, eles não têm se apegado, né, especialmente o TRT da Terceira Região, que tem se debruçado sobre essa tragédia ambiental, a esse acidente de trabalho de magnitude muito grande, ele não tem se vinculado a essa limitação. Muito embora a gente, fazendo pesquisa em relação aos processos e aos julgados, muitos advogados têm se limitado, né, têm requerido as indenizações com base nesse artigo e limitado os pedidos com base nesse artigo, o que, na minha singela opinião, é um erro, né? Na medida que, se é inconstitucional, ele não está vinculado a esse limite, né? Ele não, óbvio que há o receio da sucumbência, mas num desastre ambiental dessa magnitude, né, num acidente de trabalho dessa magnitude, é óbvio que é de se esperar uma indenização, ainda mais em relação ao poderio econômico daquele que deve indenizar, num substrato maior, num valor maior e num valor que ultrapassa esses limites absurdos impostos aí por essa norma. Um outro aspecto referente à reparação civil por dano ambiental é no que toca à responsabilidade. Se seria responsabilidade subjetiva, se seria responsabilidade objetiva, e dentre as teorias que informam a responsabilidade objetiva, qual delas se amoldaria melhor aos desastres ambientais que geram acidentes de trabalho, e também no que toca ao alcance da reparação, né? Em muitas situações, né, a gente vê empregados de prestadoras de serviço, de empresas terceirizadas, que morrem, e, no caso de Brumadinho, isso ocorreu, prestadoras de serviço, né, empregados de prestadoras de serviço, morreram ali em serviço. E a Justiça do Trabalho tem deferido e determinado a obrigação principal de pagar a indenização, né, do ente causador do dano, né? Não só do empregador direto, prestador de serviço, mas daquele que causou o dano, que, numa situação de terceirização de responsabilidade contratual trabalhista, teria, via de regra, responsabilidade meramente subsidiária. Mas como o dano foi gerado, né, a partir das ações do tomador de serviço, o dano ele é imputado diretamente ao tomador de serviço, né? A responsabilidade se transfere diretamente a ele, né? Diretamente a ele, né? Desaparecendo ali a relação de subsidiariedade. E a Justiça do Trabalho tem entendido dessa maneira, né? Tem entendido dessa maneira. E condenando a Vale, né, no caso, diretamente, né, pela assunção aí dos danos, né, em virtude dos danos morais e materiais, em virtude do acidente de trabalho que, né, levou a vida aí de muitos trabalhadores. A questão da responsabilidade, né, muito embora o artigo 927, o artigo 86, e a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 28, elas consagrem aí a responsabilidade subjetiva, na qual tem que se aferir a culpa do agente, tem que se aferir, né, se o agente agiu com dolo ou culpa, né, tem que se demonstrar. A Justiça do Trabalho ela tem aplicado aqui a exceção, né, que o próprio 927 nos revela, no seu parágrafo, né, do Código Civil, né, no seu parágrafo primeiro ou parágrafo único, né, no sentido de que, se a atividade exercida é uma atividade de risco, a responsabilidade ela é objetiva. E, se você, né, leva em consideração de que se trata de um dano ambiental, né, a responsabilidade ela é objetiva, ela aflora na medida em que a Política Nacional de Meio Ambiente, né, aquela lei lá de 81, no seu artigo 14, ela também diz respeito à responsabilidade objetiva do poluidor, daquele que gera o dano.
Então, o poluidor ambiental, né, e, no caso, aquele poluidor que também atinge ao meio ambiente do trabalho, que é uma esfera, uma ramificação do meio ambiente de modo geral e do direito ambiental, como nós vimos no começo, a responsabilidade ela é objetiva, né? A atividade é de risco. E se a atividade ela é de risco, né, a responsabilização ela é objetiva. O Supremo Tribunal já entendeu dessa forma, né, ao julgar o recurso extraordinário 828.040, e entender que nas atividades de risco, que imputam risco àquele que submete a ela, especialmente o trabalhador, né, a responsabilidade, né, do empregador, o tomador de serviço, ela é objetiva. Ela independe aí da aferição, né, de dolo ou culpa, né? E, né, nesses acidentes, né, de magnitude, isso tem sido levado em consideração. Muito embora ainda se verifique uma fatia minoritária da jurisprudência entendendo, nesses casos, né, de exercício em atividade de alto risco, né, pela responsabilidade subjetiva, né, a jurisprudência, de modo geral, e isso vem, né, do STF para o TST e para os tribunais, tem entendido pela responsabilidade objetiva aqui, nesse caso. Então, a jurisprudência que vem trabalhando as indenizações referentes a Brumadinho, elas têm entendido pela responsabilidade objetiva. E aí, né, já que a responsabilidade objetiva ela está consagrada pela jurisprudência, vale aqui discutir se a responsabilidade seria objetiva pelo risco integral ou pelo risco criado, já que se trata de matéria ambiental, que é uma outra discussão muito interessante, né? Uma outra discussão bem relevante, que a gente pode também, né, trabalhar inúmeras teses, porque existe uma corrente, né, bem substancial, né, e o STJ tem sido muito simpático a essa corrente, da aplicação da teoria do risco integral, né? Ou seja, sem qualquer excludente de culpabilidade, né? A teoria objetiva do risco integral sem qualquer excludente de culpabilidade, né? E aí já a teoria do risco criado, né, se admitiria excludentes de culpabilidade, como, por exemplo, força maior, caso fortuito, né? E, dada a rigidez, né, da matéria ambiental, dada a rigidez, por se tratar, como nós, aí vamos voltar lá no começo, por se tratar de um direito fundamental de terceira, né, geração ou dimensão, de um direito fundamental intangível, de um direito fundamental indisponível, né, né, e numa magnitude, né, de uma inserção ao risco e que gerou um acidente, como o que nós estamos trabalhando aqui, de uma magnitude, né, absurda, aplicar-se a teoria objetiva do risco integral não seria nada de absurdo, né? Não seria nada de absurdo em se tratando de desastre ambiental, né, de acidente de trabalho, né, de grande magnitude em desastre ambiental, né, como o que ocorreu aqui em Brumadinho. Só para deixar aqui bem claro, aqui é o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que diz, o 927 é aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo, e o parágrafo único haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, sem a necessidade de se aferir culpa, é a teoria objetiva, né, nos casos especificados em lei, né, nos casos em que a lei dispõe expressamente, ou quando houver atividade normalmente desenvolvida pelo autor, né, do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outra. E atividades, né, e a gente sabe que existem inúmeras atividades econômicas em relação às quais o trabalhador ele labora sob risco absurdo, né,
sob risco flagrante, sob risco absolutamente facilmente aferível. E aí se aplicaria essa teoria objetiva aí, como tem, de modo geral, esse trabalho aplicado predominantemente, né? Então, e a lei ambiental, ela também vai nesse sentido, né? Ela vai nesse sentido, né? Porque o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.928, ele é claro, né, ao dizer que o poluidor é obrigado a indenizar independentemente de culpa. Esse trecho, independentemente de culpa, é o que é, né, o trecho crucial para se, né, imputar responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, os danos causados ao meio ambiente, né, derivado da atividade do poluidor. E aí vamos lembrar do princípio do poluidor pagador. Aqui, pessoal, no meio ambiente do trabalho, a gente conjuga elementos do direito ambiental com elementos do direito do trabalho, né? E essa conjugação, ela nos permite aí aferir essa responsabilidade objetiva. Então, esses são parâmetros que nós temos aí, no sentido, né, de direcionar a responsabilidade civil derivada, né, de acidentes de trabalho, um desastre ambiental, né? Aplicar a teoria objetiva, estender diretamente ao tomador de serviço, causador do dano, a responsabilidade direta pela reparação, né? Não aplicar, né, a limitação imposta pela tarifação inconstitucional lá do artigo 223G e também aplicar, né, a teoria do dano em ricochete, é o que a justiça também tem entendido, né, ser viável, né, deferir, né, aqueles, né, que forem afetados pela tragédia ambiental, pelo acidente de trabalho, uma reparação, né, aos pais, aos filhos, a parentes como, né, sobrinhos, primos que tinham vinculação afetiva, né? A Justiça do Trabalho tem deferido indenização, é o chamado dano em ricochete. Os aspectos que eu queria trabalhar aqui em relação ao acidente de trabalho, um desastre ambiental, são esses aí, traçar um panorama do meio ambiente de trabalho, trazer esse conceito do meio ambiente de trabalho, demonstrar que ele tem todo um amparo constitucional, né, uma salvaguarda constitucional de inúmeros artigos que o amparam, não só sob a ótica nacional, no nosso direito interno, mas sob a ótica do direito internacional, já que a Convenção 155 da OIT, que é recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico e adere ao nosso ordenamento jurídico como se emenda constitucional fosse, ela também ampara e, né, não se admite, não se poderia admitir qualquer rompimento, qualquer flexibilização, né, no sentido de proteger o meio ambiente do trabalho, algo, né, que a gente está vendo, né, inúmeros revés aí ao longo dos últimos anos. Então, gostaria aqui de novamente agradecer aqui a professora Andréa Bonifácio pelo convite, né, me coloco aí à disposição para, né, qualquer questionamento, da alegria de poder participar aí, né, desse instituto com essa palestra e me colocando, né, para, né, trabalhar futuramente com as questões afetas ao meio ambiente do trabalho, né, e agradecer aqueles que estiveram aqui e puderam assistir, né, aquilo que, né, nos toca quanto ao acidente de trabalho decorrente de desastre ambiental. Agradeço, né, a vocês aí, boa noite, eu vou parar, né? Aliás, não posso deixar gravando mais um pouquinho, se alguém tiver algum questionamento, né, pode se manifestar pelo chat, né, mas, professora Andréa, estou à sua disposição aqui, né, e agradeço aí, né, o convite. Oi, professor. Bom, inicialmente agradeço, né, a participação, né, de todos, principalmente do senhor. Gente, é extremamente importante o assunto, né, sobretudo porque agora, né, Marcelo, diante de tanta questão aí envolvendo empresas como a Vale, né,
BHP, né, Billington. Então, assim, entre tantas outras questões, a gente ainda sabe que existem ainda instalações abaixo das barragens, né? Então, assim, Sim. realmente são bombas relógios e a gente fica um pouco à mercê, realmente, da empresa, que parece que o poder econômico sempre está à frente da legislação e de tantas outras questões. Essas instalações, por força dessa MR que eu, né, dessa portaria que alterou a MR que eu li aqui para vocês, elas têm que ser retiradas, né, da linha da barragem, né, da linha da barragem. Né, elas passam a ser proibidas, elas não podem mais ficar ali. O Paulo Henrique levantou a mãozinha aqui, né, pode se manifestar. Paulo Henrique? Olá, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Marcelo, eu não sou da área não, mas eu estou ouvindo porque acho que é interessante você falando sobre esses trabalhadores que foram vítimas, e agora tive a felicidade de ter o conhecimento de que já existe uma portaria que proíbe que essas instalações fiquem na linha da barragem, né? E eu gostaria de saber o que está sendo providenciado. Tem algum prazo para retirar essas instalações? A própria NR, deixa eu abrir ela novamente aqui, a própria NR 22, só abrir ela novamente aqui, só um segundo, ela trata disso, ela trata desse prazo aqui, mais para baixo. Deixa eu só... Porque eu abri a MR, o prazo está na portaria. A portaria trata desse prazo. Quer ver? Eu vou abrir a portaria aqui e ela fala desse prazo, portaria 210, só um segundo, de 11 de abril. Estou abrindo a portaria aqui. O artigo 2º, ele estabeleceu um prazo de 6 meses, né, para aplicação, né, desse dispositivo. Ou seja, em 6 meses, as mineradoras teriam que se adequar. E aí cabe, Paulo Henrique, a fiscalização, né, das delegacias regionais do trabalho, né, do antigo Ministério do Trabalho, fiscalizar as minerações para verificar se, de fato, há adequação a esse dispositivo aí. Está ótimo, obrigado, viu? Agradeço. IBNC, criado por mineiros para o Brasil inteiro.